Bom, o tema que me foi proposto, startups e a tributação do investidor anjo, é espinhoso, né? É um tema difícil, sobretudo porque é novo. Praticamente não tem nada publicado a respeito, a situação está sendo regulamentada ainda pela própria Receita Federal, né? Então, meu trabalho aqui hoje vai ser tentar realmente apresentar, né, algumas breves reflexões sobre esse assunto, considerando o fato de não termos ainda tantas balizas, né, para poder fazermos nossas reflexões aqui, tá? Então, apresentar para vocês o que vai ser a palestra, tá? Eu vou dividir ela em 3 partes. Vamos começar com uma análise anterior ao cenário da Lei Complementar 155. A Lei Complementar 155 foi que justamente trouxe o problema que vai ser objeto da nossa investigação aqui, né? Então, vamos tentar entender o que vinha acontecendo antes dela, tá? Tratando os conceitos básicos e como que as startups estruturavam seus investimentos até esse momento. Na segunda parte, a gente vai tentar responder a seguinte pergunta: o investimento anjo foi regulamentado no Brasil? Já adianto que eu vou responder que não. Tá? Sei que isso é um pouco polêmico, né? Mas pretendo apresentar aqui as minhas razões, né? Vamos abordar, né, em detalhes a Lei Complementar 155 e, principalmente, o contrato de participação, que foi o grande objeto, né, no meu entendimento, criado por essa lei. Na terceira parte, vamos tentar entender, a partir desse cenário, o que é a tributação do investidor anjo. Tá? De que forma que essa tributação deve ser considerada, independentemente da regulamentação da Receita Federal, e aquilo que a Receita Federal, por meio de uma instrução normativa que se encontra atualmente sob consulta pública, né, entende que pode vir a ser, né, tratada em termos de tributação. Por fim, o professor Alexandre Alckmin disse que eu falaria, né, um pouco de direito comparado aqui, então eu não pude fugir da raia, né? Então vamos tratar um pouquinho de, né, regimes estrangeiros e tentar apresentar o porquê que eu entendo que nós perdemos com a Lei Complementar 155 uma grande oportunidade. Tá bem? Muito bem. Então, conceitos básicos. Em primeiro lugar, quando a gente está falando de startup, a gente não está falando de qualquer empresa pequena. A startup, toda startup tem características muito peculiares, características próprias, né? Uma definição que eu gosto é essa: grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios repetível e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza. O que isso significa? Repetível e escalável. Bom, basta a gente pensar, por exemplo, em startups que a gente conhece e usa, como o Uber, por exemplo. Repetível significa que o modelo de negócio, ele não muda, independentemente do tamanho da empresa. Então, significa que um Uber, o mesmo modelo de negócio serve para o meu bairro e serve para todo o planeta. Certo? E ele é escalável justamente porque esse modelo de negócio repetível permite que as minhas receitas sejam obtidas cada vez numa proporção maior, ao passo que o meu custo não cresce nessa mesma proporção. E é justamente porque, vocês concordam que isso é um excelente modelo de negócio? Não é fácil achar uma startup, né, que seja efetivamente repetível e escalável. Então, exatamente por essas duas características, né, que uma startup tem uma extrema incerteza a respeito do seu futuro. Obviamente, trata-se, quem vai investir em uma startup, de um investimento de alto risco. Tá? E como é que a gente situa, né, o investimento anjo nesse tipo de modelo de negócio? Esse gráfico aqui eu gosto dele, né, porque ele começa tratando dos amigos e da família, né, assim que toda startup surge. Né, ela surge com os mais achegados, né, surge recebendo o incentivo, né, dos parentes, o incentivo dos amigos, até que então, quando se tem algo um pouco mais delineado, surge a figura do investidor anjo, para dar o primeiro empurrão em termos financeiros, e não só em termos financeiros, mas também em termos de uma assessoria técnica. Né? Normalmente o investidor anjo é alguém que já possui uma experiência no negócio que a startup busca inovar. Né? E é justamente essa experiência que o investidor anjo oferece juntamente com o seu aporte financeiro. Então essas são as características do investidor anjo. E esse aporte financeiro, no geral, varia entre 50 e 500 mil reais. Por isso, um aporte inicial, né? Um primeiro investimento razoavelmente relevante da startup. Tá? A seguida, né, se tudo der certo, né, a startup vai receber novos investimentos de fundos sementes, fundos de venture capital, fundos de private equity, até, se possível, ela efetuar a sua abertura de capital. Tá? Obviamente que o interesse do investidor anjo é não só obter um retorno imediato sobre o seu capital investido, mas, sobretudo, conseguir uma participação ainda que minoritária nessa empresa. Para que, à medida que ela vá recebendo novos investimentos, né, esse investidor anjo possa, no final desse processo,
quem sabe no próprio IPO, ter uma participação nessa empresa que seja relevante, efetivamente relevante em termos financeiros. Então, toda startup segue basicamente esse mesmo plano. Tá? É disso que nós estamos falando aqui hoje. E quando a gente fala de investimento, a startup não tem absolutamente nada, antes do cenário da Lei Complementar 155, diferente de qualquer outra empresa do Brasil e do mundo. Estrutura-se investimentos numa empresa, basicamente, de 3 formas. Em dívida, aqui no slide está começando em capital, né? Então vamos falar de capital. Por capital, ou seja, quando o investidor aporta capital na sociedade e obtém como contrapartida disso participação societária, cuja remuneração é em dividendos, no Brasil isentos de imposto de renda e também indedutíveis para a empresa que paga os dividendos. Essa é uma modalidade clássica. A segunda modalidade é quando a empresa opta por receber investimentos a título de dívida. Ou seja, o investidor não recebe participação societária e tem como contrapartida o pagamento de juros. Juros esses que são tributáveis para o investidor e são dedutíveis para quem paga esses juros, para a startup, no caso. Né? Obviamente que o endividamento, então, torna-se um instrumento atrativo para as empresas que apuram imposto de renda sobre o lucro real. Não é disso que nós vamos falar aqui hoje. Tá? E, além disso, a gente tem o que a gente chama de instrumentos híbridos, que são instrumentos financeiros, né, originados e não só por dispositivos legais, né, a própria lei das SA trata de alguns instrumentos híbridos, né, mas, sobretudo, pela engenharia financeira que cada vez mais o mercado desenvolve, conjugando elementos de dívida com elementos de capital num instrumento financeiro que a gente chama de híbrido. Né? Aqui um exemplo que vai ser interessante para a minha exposição são as debêntures participativas. As debêntures, obviamente, não cabe a mim aqui conceituá-la, né, até porque o Instituto é muito conhecido de todos vocês, né? Mas a característica especial da debênture participativa é ser um instrumento de dívida cuja remuneração não é simplesmente juros, mas sim um valor atrelado à lucratividade da empresa. Então, ele conjuga a ausência de risco, por exemplo, né, e a ausência de participação societária, a ausência de poder de gestão que o titular da debênture tem, com a possibilidade de participar dos resultados da empresa, os resultados positivos. Tá? Então, por isso é um instrumento híbrido. E quais são as principais estruturas de investimento numa startup até a Lei Complementar 155? Tendo que, basicamente, as tradicionais são essas 4. Mútuo, instrumento de dívida. Mútuo conversível, instrumento de dívida que pode ser convertido em participação societária, ou seja, o investidor anjo empresta dinheiro para a startup com a previsão contratual de que, eventualmente, aquele valor que ele emprestou pode ser convertido em participação societária, se isso em determinado momento for interessante. Tá? Stock options e participação societária. Aí, instrumentos de capital. As stock options entram aqui justamente como uma opção para o investidor anjo adquirir participações societárias nas startups a valores pré-fixados. Né? Muito bem. Então, isso aqui já acontecia. Né? Não tem nenhuma legislação específica relacionada a startups que dizia como seria essa estruturação de investimentos, ou seja, o investimento anjo se utilizava das estruturas já existentes no direito como um todo. E aí veio a Lei Complementar 155. Essa Lei Complementar, ela criou o chamado contrato de participação, que vai ser objeto aqui agora da análise nessa segunda parte. Tá? E quem é sujeito desse contrato? Ou seja, quem pode celebrar esse contrato? Microempresas e empresas de pequeno porte. Em nenhum momento a Lei Complementar 155 fala de startups. Então a primeira conclusão que a gente tira é que quem pode celebrar esse contrato de participação e sujeitar às determinações dessa lei são quaisquer empresas que possam ser enquadradas como empresas de pequeno porte ou microempresas. E não necessariamente startups, que tem aquele conceito mais restrito, objeto da minha exposição aqui inicial. Verbo e complemento, né? Para louvar aqui também o professor Paulo de Barros. Poderá, olha só, então a microempresa e a empresa de pequeno porte poderá admitir o aporte de capital que não entregará o capital social da empresa. Essa toda a característica depois que vai ser regulamentada pela Lei Complementar 155. Só que o verbo confere a esse tipo de sujeito, que nós estamos mencionando aqui, uma faculdade. Ela não é obrigada a aceitar esse tipo de investimento. Ela pode ou não, a sua escolha, receber investimento de investidores anjos na forma como a Lei Complementar 155 disciplina o assunto. Tá? Nome do regime que foi instituído então para a Lei Complementar 155, contrato de participação.
Então, o que a Lei Complementar 155 instituiu? Instituiu uma nova modalidade de investimento em empresas de pequeno porte e em microempresas, que se chama contrato de participação. Então, eu concluo aqui, por essa razão, que o objeto dessa lei não foi regulamentar o investimento anjo no Brasil, mas sim criar uma nova modalidade de investimento que chama contrato de participação e regulamentar essa nova modalidade de investimento. Todas as outras modalidades, mútuo conversível, stock option, participação societária, continuam possíveis, viáveis à escolha da empresa. Que agora, ao lado dessas opções, pode optar pela modalidade do contrato de participação. E o que é esse contrato? Vamos tratar aqui sobre duas óticas, sobre a ótica do investimento e sobre a ótica do investidor. Sobre a ótica do investimento, isso aqui não é tudo que a lei traz, tá? É só o que eu considerei que é principal. Sobre a ótica do investimento, ele não é alocado em capital. E pode ser realizado por pessoa física, jurídica ou fundo de investimento. Isso é muito importante porque quando a gente analisa aquele gráfico que eu expus, normalmente o investidor anjo é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica pequena, né? Mas cada vez mais investidores anjo têm se associado em fundos de investimento. E como a lei não restringe também fundos de investimento de investidor anjo, é possível que o contrato de participação seja realizado também por quaisquer fundos de investimento. Inclusive os fundos seed, fundos de venture capital, né? E por aí vai. Muito bem. O investimento não vai configurar receita da microempresa, da empresa de pequeno porte, para fins de fazer com que ela saia do enquadramento dessas categorias. Certo? Isso é importante. Ela vai continuar podendo fruir os benefícios do Simples Nacional. E esse investimento pode ser alienado, pode ser comercializado, cedido a terceiros, desde que com o consentimento dos sócios da investida. Sobre o enfoque do investidor, ele não é então considerado sócio, e isso a lei diz expressamente. Sobre esse aspecto é interessante mencionar o seguinte, vários textos que eu li, inclusive pessoas com quem eu conversei de startups aqui no Brasil, falaram: Paulo, mas agora o investimento anjo no Brasil está engessado porque o investidor anjo não pode ser sócio, e para mim, por exemplo, é interessante que eu tenha um investidor anjo como sócio, não só porque a experiência dele é revertida em decisões gerenciais, como porque no momento que eu precisar acessar venture capital, por exemplo, eu preciso mostrar vigor no meu capital social. E se eu não tiver esse investimento do investidor anjo no meu capital social, eu não vou ter esse vigor. E eu falei: olha, mas você pode ter um investidor anjo como sócio, desde que você não opte por celebrar um contrato de participação. Por isso, inclusive, a minha conclusão de que o contrato de participação é que é o objeto da Lei Complementar 155 e não o investimento anjo no Brasil. Tá? O investidor tem direito de resgate após no mínimo 2 anos, e esse resgate é do investimento dele acrescido de correção monetária. Se não acontecer nada, passou 7 anos e expirou o prazo desse contrato de participação, é isso que a lei diz. Então o investidor vai poder resgatar o dinheiro dele com correção monetária. Tá? E além disso, ele pode receber uma remuneração periódica por esse investimento, que está atrelada à lucratividade da empresa. Olha que interessante. E essa lucratividade, que pode ser distribuída ao investidor, independentemente de quanto ele tem aportado na empresa, é limitada a 50% dos lucros que a empresa contabilmente apurar como distribuíveis. Tá? Pelo prazo máximo de 5 anos. Outro aspecto que ela limitou. Então, vamos contextualizar o contrato de participação no cenário de estruturação de investimentos de uma startup no Brasil. Tem mútuo conversível, ambos instrumentos de dívida, então, portanto, sujeitos ao IOF e ao imposto de renda retido na fonte. Participação societária, que tem contrapartida dividendo isento de imposto de renda. E o contrato de participação é uma grande interrogação, que agora vai ser o objeto da nossa terceira parte. Muito bem. Quais são os fatos tributáveis que a Lei Complementar 155 apresenta no bojo da execução desse contrato de participação? São 3. A remuneração periódica, que tem aquela contrapartida atrelada à lucratividade da empresa. O ganho na eventual alienação do investimento, esse é outro objetivo que muitos investidores anjo têm, não é isso? De vender sua parte, muitas vezes, para um fundo de investimento, etc., com um alto ganho. E a correção monetária do investimento, quer dizer, se eu quiser resgatar o meu investimento após o prazo fixado, ou se tudo der errado, findou 7 anos e essa startup vai me devolver, pelo fim do contrato de participação, o meu investimento corrigido monetariamente, eu vou ter uma correção monetária que configura receita financeira.
Então, qual que é a natureza jurídica do contrato de participação? Porque sem dizer qual é a natureza jurídica, eu não consigo dizer qual é o regime jurídico aplicável. A minha proposta é dizer que a natureza jurídica do contrato de participação é um instrumento híbrido, inspirado, não é igual, mas é inspirado nas debêntures participativas. Por que isso? Primeiro, porque ele conjuga elementos de dívida e elementos de capital, igual todo tipo de instrumento híbrido. Quais são os elementos de dívida que o contrato de participação tem? Entendo que são pelo menos dois, que aparecem de forma muito clara. Um, que é a ausência de poder de gestão na investida. Isso decorre de disposição expressa da própria Lei Complementar 155. O segundo é a ausência de sujeição aos riscos do negócio, também por determinação expressa da Lei Complementar 155. Quaisquer tipo de dívidas são isentas, né? O investidor está isento de quaisquer tipo de dívidas da investida. Dívidas trabalhistas, dívidas tributárias, quaisquer tipo de dívida que possa ser cobrada em virtude da desconsideração da personalidade jurídica da startup, ou da empresa, no caso, né? Inclusive na própria recuperação judicial ou falência. Quer dizer, todos esses aspectos não afetam, não podem corresponder jamais ao investidor. Então, elementos de dívida. Mas qual é o elemento de capital, então, que me permite caracterizar esse instrumento como um instrumento híbrido? Justamente sua remuneração ser atrelada aos lucros, tal qual é a distribuição de dividendos. Tá? Então, por que eu disse que o contrato de participação parece ter sido inspirado numa debênture, nas debêntures participativas, né? Eu honestamente não sei se quem desenhou esse contrato de participação se inspirou nas debêntures participativas, mas o fato é que os dois são muito parecidos, né? Então me parece que houve sim uma inspiração geral, né? Ainda que a ideia. As debêntures participativas, características delas, né? Remuneração com base no lucro, despesa de juros para investida, ausência de poder de gestão, ausência de sujeição aos riscos, conversível em participação societária. E esse aspecto eu destaco, inclusive, o seguinte: os contratos de participação que o mercado já tem elaborado hoje, todos têm cláusula, pelo menos o que eu vi, de conversibilidade do investimento em contrato de participação para participação societária. Alienável, né? Inclusive, o contrato de participação, ele, quando realizado via crowdfunding, ou seja, quando a sociedade emitir sequencialmente vários contratos, né, padronizados, né, para adquirir, captar esse tipo de investimento de forma geral, né, no mercado, vai ser regulamentado pela própria CVM como um valor mobiliário. A CVM propôs agora, da mesma forma que a Receita, né, uma consulta pública para regulamentar, né, para receber sugestões para regulamentar esse novo valor mobiliário, né, que vai ser o contrato de participação quando emitido sequencialmente. Então, o que eu entendo, analisando a legislação tributária posta, independentemente de qualquer tipo de iniciativa que a Receita Federal já tenha nesse sentido, de como deveria ser a tributação deste instrumento híbrido que eu estou chamando de contrato de participação. O primeiro aspecto é destacar o seguinte: o fato dele ser um instrumento híbrido não oferece grandes dificuldades, porque juridicamente ele é um instrumento de dívida. Contabilmente, se eu fosse analisar o CPC, o pronunciamento técnico CPC 39, eu até poderia pensar o que prepondera em termos de substância, que esse é o critério contábil, né? É substância sobre a forma. Se prepondera a substância dívida ou se prepondera a substância capital. Mas, de um modo geral, eu entendo que até mesmo sob enfoque contábil prepondera a substância dívida. E, juridicamente, a parte contábil não afeta essa discussão. Tá? Então, no meu entendimento, eu tenho aqui um típico instrumento de dívida, que deve ser assim tratado pelo direito tributário. Como? A remuneração periódica. Qual que vai ser a contrapartida para esses valores que o investidor antes vai recebendo, limitados a 50% do lucro? Imposto de renda retido na fonte, tá? De acordo com a tabela regressiva, né, disposta na legislação tributária, inclusive para investimentos de renda fixa. Tá? Ganho na alienação do investimento, a legislação tributária aplicável a ganhos de capital, que é essa tabela progressiva, que vai de 15 a 22,5 a depender, né, do objeto do ganho que está ali descrito. Correção monetária do investimento. Se for pessoa física, é caixa, ou seja, eu só obtenho a tributação dessa correção no resgate. Se for uma pessoa jurídica, a correção monetária é a receita financeira que tem que ser apropriada por competência. Então eu vou tributando aquilo periodicamente à medida que vai incorrendo contabilmente os juros. Tá? IOF, naturalmente por ser uma operação de crédito. Mas o que a Receita Federal propôs
e está querendo receber sugestões em termos da consulta pública número 15 de 2016 para a instrução normativa que ela pretende editar. Com relação à remuneração periódica, temos o mesmo entendimento. Com relação ao ganho e alienação do investimento, é muito interessante, porque a Receita Federal coloca a tabela de imposto de renda para a tributação desse ganho da mesma forma regressiva que é a tributação da remuneração periódica do investimento. Ou seja, deveria ser o contrário, deveria ser uma tabela progressiva, se fosse aplicar a lei tal como ela existe hoje para a tributação dos ganhos de capital. Mas a opção por uma tabela regressiva, então, parece denotar a existência de um benefício fiscal. Obviamente inconstitucional, né? Mas ninguém vai discutir isso. Correção monetária do investimento, a mesma coisa. Só que a única diferença é que a instrução normativa, no meu entendimento de forma equivocada, ela trata o fato tributável como resgate. O resgate é só o fato tributável para quem está sujeito ao regime de caixa. Né? Para quem está sujeito ao regime de competência, o resgate não é o fato tributável, é a própria correção monetária, a própria incidência dessa receita financeira. Então, no final das contas, me parece que a Receita Federal quis equiparar o tratamento desse investimento em contrato de participação ao investimento em renda fixa, o que por si só deve merecer reflexões, né, em termos de política tributária. Será que as duas situações oferecem o mesmo risco? Renda fixa e investimento numa startup? Então, só para concluir, já estourei meu tempo, né, mas peço mais 2 minutos, Guilherme. Breves exemplos, né, de como nós perdemos uma grande oportunidade de efetivamente incentivar a atividade do investimento anjo no Brasil. Nos Estados Unidos, desde 1988, existe a figura do Angel Tax Credits, que aqui a gente poderia traduzir para uma espécie de crédito presumido, porque não é um crédito escritural. Tá? O que é isso? O investidor ele recebe, como contrapartida do investimento dele, de 10% até 100% do valor investido como crédito tributário. Lá o imposto de renda está na mão dos estados, não é isso? E esse crédito pode ser compensado com o imposto de renda a pagar, pode ser, em muitos casos, restituível em dinheiro, e em outros, transferível para outras empresas que esse mesmo contribuinte tem em outros estados dos Estados Unidos, para compensar com débitos tributários de imposto de renda que ele tem. Tem uma pesquisa que a Universidade de Yale conduziu sobre esses créditos, né, já tem muito material para eles trabalharem isso, e ela identificou que a existência desses créditos tem um impacto direto em desenvolvimento econômico. 75% dos estados demonstraram aumento na atividade de investimento anjo logo nos 2 primeiros anos em que esses créditos foram concedidos. No caso do Avaí, por exemplo, ele é emblemático. Né? Até 2002, o Avaí ele dava um crédito presumido de imposto de renda de 10%. A partir de 2002, ele aumentou para 100%. E o investimento em startups, que era de $162 mil, subiu para $26 milhões, tá? Nesse período. Só pontuando, no Reino Unido, há exatamente o mesmo tipo de crédito, os Angel Tax Credits de até 50%, associados a uma redução de base de até 50% na alienação do investimento anjo, cumulado com o diferimento dessa tributação. Na Bélgica, eu tenho a isenção total dos ganhos de capital para alienação de investimento anjo. Na Índia, 100% de isenção sobre todo tipo de tributação sujeita a uma startup nos 3 primeiros anos. Né? Então, quer dizer, se o Brasil quer competir internacionalmente por esse tipo de investimento, nós perdemos, então, uma oportunidade. Né? Então, eu concluo, né, justamente nesse sentido, de que a Lei Complementar 155 criou uma nova modalidade de investimento, chamada contrato de participação, e foi essa modalidade que ela regulamentou. Mas não houve ainda no Brasil, felizmente, né, a regulamentação do investimento anjo. Né? Então, agradeço a paciência de vocês, né? Parabenizo mais uma vez a Comissão de Direito Tributário da OAB.